Atos, capítulo 6, versículo 7, nos diz: a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém. E uma multidão de sacerdotes obedecia à fé. Queridos, um dia desses, na nossa igreja, a Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, eu falei para os irmãos que nós estamos a dar início a uma série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho plena convicção de que cada irmão será ricamente abençoado a partir do mergulho que nós daremos nas Escrituras, estudando a igreja do primeiro século, suas experiências, não é? A título de recebimento do Espírito, enchimento do Espírito, sendo ensinados pelos apóstolos, a vida comum dessa igreja, as oportunidades de anunciar Jesus, a experiência de se reunirem no pátio do templo, no cenáculo, a experiência de reunirem-se também nas casas para viver a fé comum daqueles tempos, não é? Então, estudar Atos dos Apóstolos vai ser um momento maravilhoso para a nossa igreja e para todo aquele que se dedicar a conhecer a história da igreja do Senhor Jesus Cristo nos 30 primeiros anos da era cristã. E estudando então a história dessa igreja, nós teremos como, juntamente com as lideranças da nossa igreja, pensarmos juntos sobre como vamos viver a vida comum da IEB nesses tempos de tantos desafios. Eu creio, queridos, que é possível que você concorde comigo sobre uma questão. A nossa experiência e a nossa consciência de que agora somos discípulos de Jesus, e aqui eu quero falar dos verdadeiros discípulos de Jesus, ela faz toda a diferença, porque eu poderia começar perguntando a vocês: não é isso que Deus quer de nós, que sejamos verdadeiros discípulos? Não é isso também que o mundo precisa, como uma certa vez perguntou o teólogo James Baker? As pessoas não estão a precisar exatamente de homens e mulheres que sigam Jesus segundo exatamente os seus ensinamentos? Olha, muita gente concorda com isso. E esse autor que citei ainda há pouco, o Baker, ele diz em um dos seus livros que os discípulos de verdade são criados por Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é quem opera em nós. Jesus opera em nós, nos amando, nos buscando, nos perdoando. Ele nos prepara, Ele nos envia. É Ele quem está conosco a todo momento. E aquela igreja de Atos dos Apóstolos, ela viveu isso. Os primeiros discípulos de Jesus, irmãos, durante 3 anos, seguiram-no por toda parte. Eles o observavam, eles o ouviam, eles perguntavam, eles criticavam. E pasmem, queridos, eles até discutiam com Jesus. Me parece que a experiência deles, nesses termos, não é muito diferente da nossa. Provavelmente nós somos discípulos semelhantes àqueles primeiros discípulos. Queridos, esses discípulos, eles, assim como nós, eles cometeram erros, mas continuaram a aprender. Não desistiram. E é possível nos identificarmos com eles nessa sua luta por entender Jesus e por seguir Jesus. Para começar essa conversa, estaríamos dispostos a crescermos no nosso discipulado, no nosso compromisso com Jesus? Se a nossa decisão for sermos exatamente discípulos submissos a Ele, certamente nós vamos continuar a crescer e muito. Seguir Jesus, queridos, é extremamente desafiador. Por que é desafiador? Porque mudanças bastante radicais acontecem nas nossas vidas. O nosso olhar, por exemplo, sobre o mundo passa a ser visto agora com óculos que nos são dados pelo Espírito Santo. A nossa agenda precisa ser replanejada.
porque pessoas passam a tomar lugar das coisas. Ao conhecer Jesus, ao sermos seus discípulos, aceitamos voluntariamente viver uma vida altruísta, que pensa no bem dos outros, e a partir daí dedicamos tudo que temos, dedicamos tudo que somos unicamente para a glória dele, para a glória de Jesus Cristo, o nosso discipulador. Então, ser discípulo de Jesus é de fato uma vida de grandes descobertas, é de um crescimento contínuo. Olha, queridos, ao seguir Jesus, nós terminamos por descobrir quem Ele é. Descobrimos que Ele não é apenas, ou não foi, um homem que tinha um endereço, que tinha um CPF, que brincava quando era menino com os outros pivetes do tamanho dele, que precisava dormir para descansar, que tinha que ir para a escola para aprender a ler e escrever. Mas descobrimos que Ele é muito mais que isso, que Ele é o Salvador, descobrimos que Ele é o Senhor, descobrimos que Ele é Deus. E isso é possível à medida que assumimos a vida do discípulo. Descobrimos a Trindade, porque essa Trindade, ela nos é apresentada pelas Escrituras. E aí também descobrimos que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Passamos a ser templo e morada do Espírito de Deus. Outra coisa que acontece conosco como discípulos é que nós começamos a amadurecer. E ao amadurecermos, Jesus começa a nos confiar tarefas aqui e ali, nos animando, nos conduzindo a desafios maiores, nos fazendo crescer e nos dizendo que nós somos úteis no seu reino. Todo aquele que segue Jesus sente-se útil, pode contribuir, não é somente com dons naturais, com sua própria instrumentalidade, mas nós recebemos capacitação especial, espiritual, que nos é trazida por esse Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Nos sentimos úteis para as coisas do seu reino. Olha, nesse caminhar com Jesus, Ele termina também por compartilhar conosco as implicações de segui-lo, e Ele nos apresenta a cruz. Ou seja, Jesus nos dá a oportunidade de exercermos a nossa liberdade. Algumas pessoas decidem voltar, dar as costas, abandonar o caminho do discipulado. Nesse caminhar com Jesus, nós não somos ludibriados, nós não somos enganados. Aí nós continuamos a nossa caminhada e entendemos que tudo que está acontecendo conosco, de tão bom que é, não deve ficar escondido, isolado, fechado. Essa experiência que nos faz encontrar-nos com a divindade, ela precisa ser compartilhada. E já desde cedo, engateando ainda na vida cristã, nós compreendemos que compartilhar o Evangelho não é uma opção. E vai por aí. Queridos, como eu poderia falar de vários aspectos da vida cristã aqui, do ponto de vista do indivíduo, mas eu quero falar hoje com vocês de outro aspecto que diz respeito à vida desse discípulo, mas a sua vida comunitária, a sua vida com outros discípulos, a sua vida não só com outros discípulos, mas com outras pessoas aos quais ele compartilhará o Evangelho para que também se tornem discípulos de Jesus. Desde os encontros coletivos em locais destinados aos cultos públicos, como os templos, ao exercício da fé na intimidade da sua família, envolvendo inclusive compartilhar essa fé. Então tudo isso acontece no recôndito, especial nosso, no lugar mais sagrado nosso, que é o nosso lar. As nossas casas, elas são em tese o local escolhido por Deus para que Ele seja cultuado na nossa intimidade, o que envolve a proclamação da sua palavra,
Na nossa casa nós oramos, estudamos a palavra, nós testemunhamos, mas também podemos e devemos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A nossa casa pode ser o nosso grande primeiro púlpito e talvez o único púlpito que venhamos a conhecer na nossa vida. Implica dizer que nossa casa é o lugar onde Deus não somente habita, mas também o lugar onde Ele pode ser encontrado por aqueles que nos visitem. E por isso o título dessa mensagem é: Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. A nossa casa, onde Deus habita, é a casa de Deus. Então todas as pessoas que chegarem na nossa casa serão bem-vindas para ouvir, não é, a pregação do Evangelho genuíno, para ter contato conosco, que já tivemos essa experiência do novo nascimento, para que vivam a vida comum da igreja e possam ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Então vejamos então, queridos, 3 pontos onde eu quero discorrer com os irmãos aqui de como as nossas casas podem e devem ser o local onde Cristo deve ser anunciado, visto que não é um lugar apenas com a finalidade de vivermos uma fé intimista, uma fé voltada para nós mesmos, mas um espaço onde o pecador pode ser encontrado pelo único Salvador. Vamos ao primeiro ponto então, a importância dos grupos em casa, a importância dos grupos pequenos. A partir do Pentecostes, os discípulos usavam as suas casas, né, como lugares para se reunirem e de forma regular, segundo Atos capítulo 2, dos versos 42 ao 46. Vou baixar aqui um pouquinho o som, tirei o som. E esse texto de Atos 2, 42 a 46 diz: E todos continuavam firmes, voltando o texto, e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais ou milagres. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. A gente poderíamos ler aqui sinceridade de coração. Louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Queridos, nós percebemos aqui que eles usavam uma fórmula muito simples em suas reuniões, porque eles se concentravam em pelo menos 3 coisas que quero destacar aqui. A primeira delas é que eles se concentravam nos ensino dos apóstolos. O ensino agora, o Novo Testamento. Era uma igreja que aprendia com eles. O teólogo e pastor John Stott, ele disse que esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou a teologia. Não foi o fenômeno do Pentecostes em si, o derramamento do Espírito Santo, aquele maravilhoso dia de poder sobre aquelas pessoas, demonstração da visitação de Deus e de capacitação com o qual o Espírito Santo capacitou aqueles primeiros discípulos que lhes motivaram a viver, no bom sentido aqui, numa espécie de frenesi espiritual. Até porque o anti-intelectualismo, segundo John Stott, e a plenitude do Espírito são mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eles, ao serem cheios do Espírito Santo, eles trabalhavam o binômio poder do Espírito Santo
com o conhecimento das Escrituras e outros conhecimentos paralelos para comunicar Jesus de maneira eficaz. A segunda coisa na qual eles se concentraram foi na comunhão, o compartilhamento e o cuidado. Em grego, a gente conhece a palavra koinonia, de koinos, algo comum, coisa comum. Compartilhamento, então, em dois sentidos. O primeiro, eles estavam compartilhando o próprio Deus triuno, a relação deles com o Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Eles compreenderam, não é, essa verdade espiritual revelada nas Escrituras, e eles compartilhavam então esse Deus, porque eles conheciam aquele que enviou, o que deu a sua vida, mas tomou-a de volta, tinha retornado aos céus, mas que havia enviado, conforme a sua promessa, o seu Espírito Santo, que agora os tinha enchido de poder, de sabedoria, para proclamar o Evangelho com ousadia, encorajados pela verdadeira interpretação, leitura da palavra de Deus, quer dizer, dos textos do Antigo Testamento, e que agora com muita clareza comunicavam que em Jesus toda aquela escritura, como as promessas, tudo que estava descrito ali, havia se cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então esse é um primeiro ponto desse compartilhamento e cuidado. O segundo é que expressa essa koinonia, o partilhamento com os outros, tanto daquilo que damos, quanto o daquilo que recebemos. Em várias partes do livro de Atos dos Apóstolos, e depois em cartas escritas por Paulo, até Pedro mesmo, a gente vai verificar que, segundo a narrativa do Novo Testamento, os necessitados, eles eram supridos por aqueles irmãos mais abastados. Havia um compartilhar, havia um cuidado, havia um acolhimento daqueles que chegavam à família da fé. E o terceiro ponto importante é no partir do pão e nas orações. Aqui remete precisamente ao culto, Por exemplo, o culto de comunhão, o culto de ceia, e mais amplamente no compartilhamento de uma refeição, por exemplo, o que o Novo Testamento chama de hospitalidade. Então eles começaram a encontrar-se, e essa forma de encontrar-se para cultuar a Deus, ela era uma forma muito dinâmica, envolvia a leitura de salmos, dos poemas dos hebreus, a leitura dos profetas, mas já estava chegando também algum pensamento dos apóstolos em caráter escrito para eles, não é? Eles cantavam os hinos, ao modo deles, dentro daquela cultura eles dançavam. Então o culto tem uma dinâmica maravilhosa, não é? Eles estavam então nessa dinâmica de partir o pão e também nas orações. Eles realizavam seus cultos no templo ou no pátio do templo e nas casas, como também no cenáculo, Inicialmente, eles utilizaram a estrutura da religião institucionalizada, da igreja institucionalizada. Embora, segundo muitos autores, o John Stott até concorda com isso, já tivesse deixado o culto do sacrifício de animais, por exemplo, porque compreenderam que em Jesus aquilo havia sido usado em caráter didático, como uma preparação do terreno para o único sacrifício realmente aceitável, de sangue derramado em caráter puro, capaz de nos purificar de todo pecado e de reaver o nosso problema com Deus. Então, é possível que eles utilizassem o templo, conforme a gente lê a narrativa de Lucas, no capítulo 3, versículo 1 de Atos, onde esses discípulos se reuniam, pelo menos no templo, para a oração. E até quem diga, que
a partir do Pentecostes, por exemplo, eles só iam ao templo para pregar a palavra, para anunciar a palavra, e não para orar, o que parece que começou a ter uma migração desses momentos de oração, né? Saindo do âmbito, eu diria, da igreja institucionalizada, para acontecer nas casas. De qualquer forma, esses cultos eles eram bem equilibrados, pois eram muito alegres, apesar, graças a Deus, de reverentes. A alegria, não é? A euforia não acontecia separada, dissociada da reverência por estarem na presença de Deus. Isso a gente vê exatamente no capítulo 2 de Atos, versículo 46. Lá está escrito que eles tinham alegria e singeleza de coração. Então eles entendiam perfeitamente quem eram agora, e uma das coisas que a Bíblia nos revela é que um dos frutos do Espírito é a alegria, né? Então havia muito motivo para eles dançarem, né? Pularem e se abraçarem, mas de forma reverente nesses cultos, sendo eles então públicos ou nas suas casas. Então é possível demais concordarmos com John Stott, né, sobre o que ele disse a respeito dessa igreja, que era uma igreja que aprendia, né? Era uma igreja que aprendia com os apóstolos, era uma igreja que exercia a sua vida de testemunho, não só em ambientes públicos, mas também no seio da sua família. Todas essas coisas, então, estavam associadas às reuniões públicas, onde pessoas eram atraídas para saber o que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. Quando Paulo reviu o seu ministério, de acordo com Atos capítulo 20, os versos 17 a 35, ele falou sobre os seus ensinamentos em público e de casa em casa. Isso está no versículo 20. O ministério público, desde o início, foi ameaçado pelos líderes da religião judaica. Isso a gente vê, por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 40. Eu vou até ler para vocês aqui. Eles, os que estavam perseguindo os primeiros discípulos, aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los e depois disseram a eles que não mais falassem no nome de Jesus. E o texto, essa narrativa, né, de Lucas, vai mais um pouquinho e diz que, e ainda mais tarde, quando Paulo pregou na Ásia, a mesma coisa aconteceu. Capítulo 20, versos 19 e 20. Paulo mesmo narrando aqui, a fala é de Paulo, dizendo assim: tenho feito humildemente o trabalho do Senhor e com lágrimas. Tenho sido provado seriamente pelas conspirações dos judeus contra a minha vida. Mesmo assim, versículo 20, vocês sabem que não deixei de anunciar o que fosse proveitoso para vocês, tanto publicamente como de casa em casa. Essa perseguição que a gente vai encontrar se iniciando ali no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, com a anuência da liderança dos judeus, Saulo entra no cenário e a gente tem uma primeira grande perseguição em Jerusalém, vem inclusive o martírio, né? O assassinato de Estevão, coisa e tal. Essa perseguição, por volta do ano 64, ela incluiu abuso político, quando Nero culpou os cristãos pelo incêndio que aconteceu em Roma. A perseguição mesmo, mais organizada e colocada como um decreto do Império Romano, ela acontece aí por volta do ano 80 da era cristã, onde o cristianismo foi considerado e declarado ilegal em todo o Império Romano. E veja que coisa tremenda, né? Quase acabando com a pregação pública. Então a coisa ficou muito difícil, porque a perseguição
ela termina por não acontecer apenas agora no âmbito da Palestina, precisamente em Jerusalém, mas o império como um todo, olha que coisa, começa de forma declarada, de forma muito cruel, a perseguir os discípulos de Jesus. Então o ministério na casa dos cristãos se tornou então o principal meio de edificar os crentes na sua fé e também de alcançar outros para Jesus, porque existem muitos relatos de que mesmo diante de perseguição, a igreja crescia e se multiplicava. E uma das coisas que justificava isso, que explica isso, era exatamente o encontro nas casas, o encontro nas residências dessas pessoas. Assim, as reuniões, elas são mencionadas várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, há uma palavra de Paulo aos crentes desse lugar, dizendo o seguinte: as igrejas daqui da Ásia enviam saudações afetuosas a vocês. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, bem como todos os outros que se reúnem na casa deles. Veja a importância desses grupos, àquela época. Colossenses capítulo 4, versículo 15 diz: deem minhas saudações aos irmãos de Laodiceia e a Ninfa, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Olha que coisa. E Filemon, versículo 1, às vezes entrando no versículo 2, dependendo da versão, tem um texto que diz: Paulo, prisioneiro, por anunciar a boa nova de Jesus Cristo, e da parte do irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa. Então, há muitas referências, cito essas três, mas o Novo Testamento está cheio dessas informações. A segunda coisa é mais rapidinha, o cuidado e o compartilhamento cristãos, em função de reunirem-se nas casas. O espírito da igreja primitiva, eu chamo aqui de igreja das origens, desde o início de Atos, era o de servir uns aos outros, carregar o fardo uns dos outros. Isso era a marca da conduta cristã, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 2. Paulo escrevendo disse: partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. A lei do amor, a lei do compartilhar, Isso ficava tão evidente para as pessoas de fora da igreja, que uma referência comum aos cristãos, quando eles observavam família de cristãos, eles diziam: veja como eles amam uns aos outros. A falha nesse ponto acarretava severa crítica de Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versos 20 a 22, Paulo critica irmãos que não, daquela comunidade, que não estavam vivendo segundo esse preceito do acolhimento e do cuidado dos irmãos. Até a crítica dele é pesada. Ele disse: quando você se reúne para comer, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, mas a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado. Eu estou lendo esse texto. Isso realmente é verdade? Pergunta Paulo. Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja de Deus e para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente? Aqui Paulo deixa apresentar que os irmãos em algum momento também reuniam-se nas casas, mas para essas grandes reuniões, veja que estavam reunidos em algum lugar de grande concentração. E depois ele diz: o que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que eu não vou elogiá-los. Então Paulo criticava quando a igreja não vivia segundo essa perspectiva, que já é uma experiência aqui no sul da Europa, toda a Ásia Menor ali, a parte da Ásia Menor, vivendo a mesma experiência que se inicia lá em Jerusalém, quando os irmãos se reuniam nas casas. Jesus disse: esse profundo amor que vocês tiverem
uns com os outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João registrou isso no seu capítulo 13, versículo 35. Esse comportamento amoroso surgiu do compartilhamento e do cuidado solidários nos grupos da igreja primitiva. Essa que se reunia essencialmente, objetivamente, nos lares e nas casas. E por último, queridos, o alcance de outros por intermédio da casa. Olha que coisa, é interessante observar que a conquista de convertidos à fé cristã, ela está ligada às reuniões públicas, quanto também às reuniões nas casas. Vejamos então aspectos da Bíblia aqui. Em Atos 2, 46 e 47, lemos ainda há pouco, todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Mais adiante um pouquinho, capítulo 5, verso 42, Lucas narra, e todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Os cristãos, então, do primeiro século, eles eram tão dados à verdadeira interação pessoal quanto ao ensino público. Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo assim: nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente, que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Queridos, então abrir nossa casa pode representar também abrir a nossa vida à medida que compartilhamos as boas novas de Jesus e também a nossa vida. Nós compartilhamos dois evangelhos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e terminamos também por apresentar o nosso evangelho, a mudança que ocorre nas nossas vidas de forma maravilhosa, contagiante. E queremos aqui, então, já fechar, encerrar, dizendo que muitas igrejas hoje, elas estão percebendo o benefício de fazer reuniões de pequenos grupos da congregação na casa das pessoas, além das grandes reuniões públicas. Os pequenos grupos podem e devem acontecer, às vezes, no local do trabalho, quando isso é possível, nos intervalos. Pode acontecer debaixo de uma árvore, pode acontecer em praças públicas. Mas é fundamental quando acontece nas nossas casas, porque é nas nossas casas que nós damos assim, o melhor acolhimento a quem nos visitam. A igreja precisa dessa percepção de Atos capítulo 20 e versículo 20, que diz: não deixeis, dizia Paulo, de vos anunciar o que fosse proveitoso, tanto publicamente como de casa em casa. Então, queridos, que nós possamos ver as nossas casas como lugar maravilhoso para a comunicação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por fim, nós temos a experiência na nossa igreja dos PGMs. PGMs são os pequenos grupos multiplicadores, dentro da filosofia de igreja multiplicadora. Uma igreja que ela tem o propósito de crescer, de fazer discípulos, onde um discípulo ele leva outra pessoa a conhecer Jesus, que ao entregar sua vida a Jesus, ao ser agora templo e morada do Espírito Santo, também passa a ser discípulo, e aquele que o convidou o discipula, ou seja, caminha com ele, trabalha, treina. Mas ao mesmo tempo que esse que foi trazido, ele vai ficando sólido, robusto na fé, ele também aprende que precisa levar outros a Cristo, e assim, de discípulo em discípulo, nós formamos damos corpo a essa proposta de ampliar os discípulos de Jesus. Ao mesmo tempo que
também e essencialmente aquele que discipula ou leva outros a Cristo, também é discípulo, precisa aprender, está ligado a alguma pessoa que cuida dele, ora por ele, lhe instrui, não é? Lhe corrige, lhe fortalece, no sentido desse compartilhar a vida comum da igreja. Então, esses pequenos grupos, para essa igreja evangélica da qual faço parte, sou um dos pastores auxiliares, né? Esse é um momento maravilhoso que estamos a enfrentar com um pouco mais de segurança esses tempos de animosidade, esses tempos que são impactantes para o conceito que nós tínhamos da forma de ser igreja, né? De termos um pouco mais de dificuldade para nos reunirmos em grandes concentrações. Os PGMs, então, a gente também pode chamar de células. Esses pequenos grupos são fundamentais para que a igreja continue na sua dinâmica, né, de reunir-se para adorar a Deus, para comunicar Jesus e para ensinar outros o caminho da salvação. Parece então que a oportunidade que temos de fomentar famílias inteiras a se reunirem, não é, nesses grupos para estudarem a palavra, para se ajudarem mutuamente, para a oração, né, para se instrumentalizarem e, mais que isso, fazer com que parentes, os amigos, os vizinhos, né, os colegas de trabalho possam sim ser alcançados pela comunicação do Evangelho, né? Nesse espaço que é a nossa casa, como nós vimos ainda há pouco, as pessoas podem e devem ser bem-vindas, né? Acolhidas, amadas. E nos PGMs, né, nesses grupos, a Escritura deve ser exposta com clareza, não é? A Bíblia ser lida, que haja também a experiência da oração, do testemunho, que Jesus seja anunciado de forma eficaz para que as pessoas que estão a ouvir esse testemunho, esse contato com a palavra, ouvir melodias que enaltecem e engrandecem somente a Deus, essas pessoas possam fazer a sua decisão ao lado de Jesus, confessando Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e possam não somente crer, mas possam verbalizar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? Dessa maneira, famílias inteiras serão alcançadas, se dermos o devido valor e atenção ao nosso lar, não é? Como o grande e maravilhoso local de proclamação do Evangelho. O nosso culto público também nos templos, eles podem e devem acontecer, mas precisamos dar ênfase, cuidar e deixar de forma sólida a estrutura das nossas reuniões nos lares. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer com que isso seja uma realidade eficaz nos projetos do Reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que a partir da sua casa, dessa experiência, muitas pessoas, por causa do seu testemunho, por causa desse espaço que você abre, possa conhecer Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe, no nome de Jesus.